E o Corinthians está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Sim, por mais que eu torci pro Mecão, né? Eu não sei por que eu achava que o América poderia querer atrapalhar os planos corintianos. Mas não deu, né? Eu não sei por que eu fui torcer pro América, mas também isso é a tal da rivalidade. Mas eu sou o Ronaldo Leal, esse é o canal Lealdade em Padrão. Antes de começar, já queria falar pra você, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e vamos falar do Corinthians, né? Vamos falar do Corinthians que vence. Vence por 2-1 o América de Natal em Itaquera, gols de Yuri Alberto e Kaká. Sim, o Corinthians se classifica passando micro sustos, né? Pequenos sustos, alguns lapsos de sustos. Muito tem que se ver também pela achar falta de um pouco de padrão de sustentação defensiva. Antônio Oliveira, que já foi marcado até por mim que ele deu uma certa constância, uma certa estabilidade ao time do Corinthians, mas até em vídeos passados, é uma coisa que eu tava meio que pregando, de certa forma até cobrando, não sei se podemos usar esse termo, cobrar, mas que o Corinthians precisava um pouco mais constância e sustentação de time. O balanço defensivo e ofensivo, o Corinthians ofensivo continua bem, continua passando jogos, fazendo gols, ganhou até com certa facilidade do Argentino Júnior na Sul-Americana, óbvio, a sucessão de erros da equipe argentina, quando a gente foi lá e goleou, então, e se ficou uma posição um pouco mais confortável na Sul-Americana, mas só que ainda falta aquela sustentação, aquela dominância defensiva. Corinthians que tem, dentro do padrão do futebol brasileiro, tem um bom sistema defensivo. Mas tem boas peças, mas não tem um bom time defensivo. Tem Félix Torres, tem Kaká na zaga, tem Hugo e Fagner na lateral e tem Carlos Miguel que anda salvando muito, porque esses quatro não dá uma sustentação tão plena, até pro Corinthians não sofrer muitos riscos, até desnecessários. Carlos Miguel com as suas intervenções, suas defesas, quando precisa até milagres, ele ajuda o Corinthians na classificação, ou em vitórias, ou sustentar resultados. Mas por isso que eu falo, o Corinthians classificado, mas poderia mais. Sim, o Corinthians poderia fazer um pouco mais. Para mim, o Corinthians que controlou boa parte do jogo. Corinthians os gols do Corinthians foram acontecidos de forma natural. Um no final do primeiro tempo, outro no final já da partida. E por mais que tivesse tomado um gol besta no início da segunda etapa, o Corinthians não passou perigos. Por mais que, obviamente, teve a torcida contra de quem não é corintiano, de quem não torceu para o Corinthians nessa partida, tirando aquelas os tropeços defensivos, né? Aquela muita bola. Carlos Miguel me salva, né? Porque a defesa não soube salvar. Tirando isso, mas no caso, por mais que eu torcesse, então no caso é a visão de um palmeirense, por mais que eu estivesse torcendo para o América ganhar e desclassificar o Corinthians, realmente assistindo a partida não se dava para torcer com tanta veemência assim, porque o Corinthians não foi tão confrontado assim, e o América também não tinha essa imposição toda. Não sei se já entraram já confortável ou já ciente da desclassificação, mas pouco ofendeu, até porque estamos falando de um time de Série D e um time de Série A. A discrepância é muito grande, né? Vídeo que Corinthians é um time de Série A, mas muito mal. Não que o América esteja muito bem numa Série D, mas não é isso, mas a distância é muito grande. E falar um pouco também de Antônio Oliveira. Sim, eu falei pra ele que coisas boas que o Antônio Oliveira fez, do Corinthians de Mano Menezes, o Corinthians de Antônio Oliveira. Você que acompanha o canal, parece até um pouco repetitivo, mas por que eu ando me repetindo tanto? Porque o Corinthians de Antônio Oliveira ou vem mudando de atitude
muito devagar, e devagar não combina com o Corinthians, que o Corinthians e o corintiano quer tudo pra ontem, anseia por novos tempos, novos títulos e voltar à relevância que o Corinthians sempre teve. Você viu um Palmeiras vira e mexe, ganhando títulos, um atrás do outro, né, empilhando taças. O São Paulo, que estava muito mal, voltando a conquistar títulos. E o Corinthians ficando para trás. O corintiano mesmo, que se importa com o Corinthians e não com jogadores, isso não agrada. Isso não agrada. O corintiano que torce para o Corinthians, isso não agrada. Então esse é o ponto que eu quero dizer. E o que eu falo de Antônio Oliveira é ajustar o time mais na defesa. Voltando um pouquinho atrás, eu falei que quando ele chegou no Corinthians, ele deu aquela organização, que o Corinthians era uma bagunça, com Mano Menezes, que até eu falei que foi o culpado crucial pro Corinthians cometer o vexame de ficar fora do mata-mata do Campeonato Paulista, né? Isso pra mim foi, e não foi a primeira vez que isso aconteceu com o Corinthians, isso foi muito feio, se tratando de Corinthians, um campeonato que é feito para os grandes chegarem às fases de afunilamento, às fases finais, e um Corinthians conseguir a proeza de não classificar. Com o Mano Menezes foi 5 derrotas em seguidas, mas uma pequena porcentagem eu coloquei no colo do Antônio Oliveira, porque mesmo com toda essa, quando a gente pegou tava num grupo fraquíssimo, né, quase classificou. Se tivesse com o Antônio Oliveira ganhado em Itaquera da Ponte Preta, o Corinthians perdeu, o Corinthians foi eliminado, poderia ter classificado, por mais de todas as cagadas que Mano Menezes fez. Antônio Oliveira chega, deu organização, mas parou. O Corinthians ficou só um time minimamente, não muito, mas minimamente organizado. E o Corinthians não evoluía, o corintiano, beleza, agora o meu Corinthians está organizado, mas e aí? Não vai sair da organização? Não vai ter imposições, tanto ofensivas e defensivas? Você viu um time, um catado de jogadores, minimamente cada um ocupando a sua posição. Isso pro Corinthians é muito pouco. Em vista foi o de Mano Menezes, o Corinthians de Mano Menezes, houve uma evolução, mas parou, o Corinthians estagnou. E o corintiano sempre quer evoluções. E por que existe essa cobrança para Antônio Oliveira evoluir? Porque é uma coisa que se torna até repetitiva. Antônio Oliveira não está mais no Cuiabá. Você pegar um Cuiabá num trabalho ruim e deixar um Cuiabá numa primeira divisão, não ser rebaixado, quiçá jogar um Cuiabá numa Sul-Americana, show, perfeito. É uma situação legal para um Cuiabá. Para um Corinthians, o Corinthians está uma merda. Eu chego, organizo e paro por aí. O Corinthians não vai estar bem. Quer dizer, o Corinthians quer dizer que pro Corinthians, o bom pro Corinthians é só não ser rebaixado? Bom, mas o corintiano quer mais. Precisa de mais. Então por isso que é a cobrança. Eu tô sentindo esses jogos agora, que nem tem corintianos que até no meu serviço, no meu vínculo mais próximo, de pessoas que eu tenho mais contato, reclamando assim, elogiando, mas reclamando, falando, o Corinthians ganhou de 4-0 do Argentino Júnior, mas é porque a defesa adversária falhou muito. A defesa adversária falhou muito, mas o poder ofensivo do Corinthians estava lá. Um Yuri Alberto estava lá para morder, um Wesley, um Romero, estava todo mundo ali cercando. Mas o que o Corinthians falha ainda hoje? Que eu falo assim, falta um pouquinho mais, aquele puxãozinho de orelha no Antônio Oliveira. Beleza, o ataque do Corinthians funciona, está mais presente, pelo menos dizendo isso. Mas o balanço defensivo não tá ok. Pelo menos ao meu agrado de olhar o jogo do Corinthians, eu acho a defesa do Corinthians muito, muito vulnerável. Em vista do quê? Quando pegou o Flamengo, perdeu de 2-0, perdeu de 2-0, acredito que foi esse resultado, era o Flamengo. O Flamengo podia fazer 4, 5, 10, porque tem capacidade para isso. Aí pegou um fraquíssimo Argentino Júnior, o Argentino Júnior titular, que o reserva, sei lá, estranhamente, ganhou do Corinthians na Argentina. Aqui no Brasil, chegando em Itaquera, tomou uma sova linda com uma sucessão de erros sucessivos, como diria Hernanes.
E o Corinthians aproveitou-se disso. Mas qual que é a reclamação defensiva que eu faço pro Corinthians? O Corinthians pegando times fortes ou times bem limitados, tal qual esse América de Natal, o Corinthians passou pequenos perigos, porque um América de Natal é o que o América de Natal pode lhe oferecer. Pequenos lapsos de perigo, alguma dominância, mas só que parava num paredão chamado Carlos Miguel. Tomou um gol, né? Não vou dizer que teve culpa, não. Foi de bate-pronto, foi não vou dizer indefensável, mas é difícil hoje você transpor, você penetrar contra um Carlos Miguel. Então, mas esse é o questionamento que eu faço com o Antônio Oliveira. O Corinthians na sua zaga tem nomes como Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres, Kaká e Hugo. Para padrões de campeonato brasileiro, futebol brasileiro, é uma zaga ok. Não tem ninguém fora da curva, tirando o Carlos Miguel. Pra mim hoje é o melhor goleiro do Brasil. Hoje, atuando no Brasil, pra mim hoje é o melhor. Tem a melhor média, né? Mas falha. Tipo assim, que mesmo pegando um América de Natal, o Corinthians quando o jogo tava 1-1, flertou com... Vai que sai um gol do América. Se saísse, se fosse 2-1 pro América, iríamos pros pênaltis. Aí depois dos pênaltis, tudo poderia acontecer. Então é isso que eu falei. O Corinthians o ataque tava fazendo gols, beleza, mas a defesa, pô, gente, vamos segurar aí, caramba. Você está deixando um pobre América de Natal querer sonhar em Itaquera? Então é esse ponto que eu falo. O ataque tá fazendo gols quando é exigido, mas precisava demais, né? O Corinthians precisava fazer um pouco mais. Citando Yuri Alberto, que pra mim, eu palmeirense, gosto de fazer um parâmetro dele, é o Rony corintiano. Peraí, vou explicar. Rony tem muito mais título do que Yuri Alberto, tem até mais presença ofensiva do que Yuri Alberto, mas vontade. O Rony basicamente é isso, é vontade, transpiração, até muita loucura que ele tenta, o carrinho de cabeça, a bola que vem boa pra ele matar no peito e chutar no gol, ele tenta dar uma bicicleta, em vez de ele fazer o fácil, quer fazer o difícil. E o Yuri Alberto, por que eu falo que ele se parece com o Rony, seria o Rony corintiano, Yuri Alberto, faz seus gols, quando tem oportunidade faz, mais ou menos, vai de duas em duas, ou de uma em uma partida, ou de 3 em 3, deixa seu golzinho. Mas o que o palmeirense reclama? O que o corintiano reclama? Perde gols demais. Mas são aqueles gols que é ele, o gol, muitas vezes não tem nem o goleiro tá caído no chão, ele isola. Por preciosismo, por falta de habilidade para poder finalizar melhor, mas erra. Aí é que o torcedor fica... Porra, Yuri Alberto, porra, Rony. Sabe isso? Falar que Yuri Alberto e Rony... Até o Rony até mais, no sentido vontade. Um cara que volta mais pra marcar do que o Yuri Alberto. E o Alberto é mais enfiado lá dentro, na grande área. É mais um finalizador nato do que o Rony. Tanto que eu gosto mais do Rony pela ponta de campo do que como um falso 9, né? Mas os dois se parecem muito na arte, né? No dom de perder gols. Faz os seus gols. Não vou dizer que é total cabeça de bagre e que agora fala que o Rony é bagre, o Yuri Alberto é bagre. Faz seus gols, mas o que aumenta a irritabilidade da torcida é o dom de perder muitos gols. E isso enche de saco demais. Mas tem deixado, né? Nesses gols, agora, que nem eu falei, o Corinthians de Antônio Oliveira melhorou a sua potência, o seu padrão ofensivo. Tá deixando a desejar a certo ponto. A parte defensiva, por deixar times fraquíssimos, quase que de nível medonho, sonharem em tentar desclassificar o Corinthians. O América tentou, mas o Yuri Alberto tem esse quê? De Rony.
perde gols demais. Vai fazer o seu golzinho sempre, ou seus golzinhos, no plural também, mas perde gol demais. Aí que é o torcedor chato. Muitas vezes até eu me incluo nesse também, dependendo do meu grau de paciência ou falta de paciência. No caso eu reclamo do Rony, o corintiano reclama do Yuri Alberto, mas faz seus golzinhos, né? Não vamos dizer que não. O exemplo trazendo um pouco o exemplo pro Palmeiras. Eu gosto do Rony para fazer parte do plantel do Palmeiras, estando no banco e no segundo tempo, numa precisão, entrar no jogo. Já pro Corinthians, eu acho que pro corintiano hoje, o Yuri Alberto é mais vital. Ele tem que estar no ataque para perder 10 gols e fazer 1 ou 2. O Palmeiras pode se dar o luxo de colocar um Rony no banco. O Corinthians não pode se dar o luxo hoje, porque tem um time mais limitado, de colocar um Yuri Alberto no banco. Essa é a diferença. Mas tem muitas semelhanças entre Yuri Alberto e Rony, principalmente na arte de perder gols fáceis. Falando também de Wesley também, que é tratado pelo Corinthians, pelo corintiano, como a joia corintiana. Palmeiras que tá pipocando, que nem Hendrick já tá em vias de poder ir embora. Estevão hoje é a realidade palmeirense. Tem Luiz Guilherme também, que faz boas atuações, né? Tem uma atitude, um balanço de meio campo e ofensivo muito bom. O Palmeiras tem parece que a água do CT lá da academia é melhor do que a água lá de Itaquera, mas o Palmeiras está revelando melhores valores do que o Corinthians. A bola da vez pro Corinthians é o Wesley, sim, e tem que ser tratado com carinho, sim. Não é um craque pronto. Se ele ir para uma Premier League, para um West Ham, para um Brighton, se ele for para uma equipe melhor, não vou dizer que é melhor que o Corinthians, mas estando num campeonato melhor, se ele for para uma Premier League, no caso, ele tende a crescer, porque tem potencial, tem muitos pontos falhos. Eu marquei aqui que o Wesley é muito bom no 1 contra 1. Ele para rabiscar, ele chamar o zagueiro para poder fintar e deixar zagueiros no chão, que nem o Corinthians e Fluminense. O que ele fez, tá bom, eu sei, vou pontuar. Manuel e Felipe Melo já não são criancinhas, já tá mais pro final da carreira do que pro começo. Mas ele deixou os zagueiros experientes, que sabem dar o bote certo, com a bunda no chão, rabiscando pra lá e pra cá. Então, potencial o Wesley tem. Só que o Wesley não é todo esse craque que muita gente pode estar já colocando. Ele tem potencial para chegar a ser um jogador melhor do que ele é hoje. Ele tem potencial para poder virar e ir para a Europa, para um time melhor estruturado e um campeonato melhor. A tendência dele é subir. E pontuando pontos fracos, que existe, né? Ele não é um jogador completo. O Wesley, ele falha muito na finalização. Tá certo, na jogada brilhante que ele deixou o Manuel e Felipe Melo com a bunda no chão, conseguiu fazer gol. Então, mas é um tal de um pouquinho de Yuri Alberto e um pouquinho de Rony, ele falha nas finalizações. Ele tem um ótimo controle de bola. Ele gruda a bola no pé, dá aquela estilingada, vai pra frente pra poder fazer o gol ou a jogada de gol. Ele é muito bom com controle de bola, insinuante, bom driblador, mas peca na finalidade, na finalização. Mas é coisa de jogador novo. Eu acho que o erro do torcedor é o quê? Querer que jogadores novos já estejam prontos. Cobrar, tipo, muita gente. O Hendrick tem que melhorar. E vai melhorar. Um Estevão tem que melhorar. E vai melhorar. Um Luiz Guilherme. Vai. Tem potencial para melhorar. O Wesley eu incluo nisso. Não é um jogador pronto. Tem muito potencial. Hoje é a principal joia. O principal jogador que tende o Corinthians e o corintiano ter mais carinho, olhar com mais atenção, não liberar ele por qualquer caldo de cana e 2 pastel. Então não vamos, mas depende muito da situação financeira do Corinthians, que não é boa, né? Um time que fatura 1 bilhão, mas tem dívida de 2 bilhões, então o Corinthians está tendo prejuízo. Então qualquer dinheiro que aparece, não só o Corinthians, mas os empresários, opa, vende logo, eu quero a minha parte. Se você, Corinthians, não consegue me pagar, eu quero a minha parte do meu jogador. Isso acontece. Eu falo do Corinthians, mas acontece com São Paulo, com Palmeiras, Flamengo. Então, aonde tem empresário, tem interesses financeiros. Interesses financeiros que se sobrepõem aos interesses esportivos. Então, mas o Wesley é um cara que tem que se olhar.
Tem jogado bem, tem falhado também. Não falo que hoje o Wesley é craque. Que nem outros jogadores que eu citei aqui, até do Palmeiras, são melhores do que ele hoje. Mas eu vejo um potencial enorme de um Wesley vier, até saindo do Corinthians mesmo, pela situação que o Corinthians está hoje, esportiva e financeira. Ou sair do Corinthians fará bem para ele. Não bem pro Corinthians, vai fazer mal. O Wesley hoje saindo do Corinthians vai prejudicar o time do Corinthians, esportivamente. Mas fará bem para o caixa, fará bem para a saúde financeira do clube que necessita de divisas, necessita de dinheiro. Já indo agora para a parte final do vídeo, né? Do Corinthians 2, a América de Natal 1. A vida pós-Cássio, né? A saída que não foi aposentadoria, todo mundo vislumbrava isso. Rogério Ceni saiu do São Paulo e se aposentou. Passou a vida inteira no São Paulo e se aposentou. Marcos, o São Marcos, também a carreira inteira no Palmeiras e se aposentou. Cássio não. Cássio, ele acredita que ainda tem lenha para queimar. Foi para o Cruzeiro, se apresentou, a torcida do Cruzeiro fez festa lá na Toca da Raposa. E agora a gente que no caso, o corintiano e o não corintiano, o que acompanha o Corinthians, torcendo a favor ou torcendo contra, vai ter que se acostumar a ver Cássio vestindo outra camisa. Uns dizem que ficou bem, o Cássio ficou bem de azul. Tem palmeirenses que faz até gracinha. Ele vai para um time que chamava Palestra Itália, como era o nome antigo do Palmeiras. E vai ter oportunidades que o Cássio vai usar verde. E já salientaram, Cássio, agora você não tá mais no Corinthians. Você usava muito preto, a cor preta. Agora no Cruzeiro não pode, que o preto é a cor do Atlético. Aí ele pode usar o verde, que é uma das cores que o Cruzeiro já teve, só que verde é a cor do Palmeiras. Ele vai falar, meu Deus do céu, eu tô ficando meio doido. Preto eu podia, não posso mais. Verde eu não podia, agora eu posso. Sei lá. Tem que ser um consultor de moda, acho que o Cássio tem que contratar, né? Para não cometer gafes, para não fazer qualquer burrada, que vão cobrá-lo, sim. Mas eu acho que o Cássio, desejo sorte para ele, que é um cara que eu nunca peguei ranço dele. Por quê? Ele é da categoria dos jogadores que sempre jogou em campo, nunca precisou ficar desmerecendo o rival para poder se engrandecer. Porque eu penso que é isso. Quando o jogador já chega em entrevista, o meu time ganhou tal título, o seu time não tem esse título, que nem muitas vezes o Gabriel, volante, que hoje tá no Inter, não sei onde é que ele tá, sumiu dos holofotes. Cadê Gabriel? Roger Guedes, que o único título que ele conquistou na carreira dele foi campeão brasileiro de 16. Pelo Palmeiras. Pelo Corinthians fez gol, sim, mas não ganhou nenhum título, né? Tanto que a última vitória do Corinthians contra o Palmeiras foi na estreia de Roger Guedes em Itaquera. Então é o jogador que mais falava do que fazia. Cássio não. O Cássio, eu tenho um extremo respeito por ele. Por quê? Porque ele sempre pegou muito bem. Tem respeito e até tem raiva minha, porque contra o Palmeiras ele era um desgraçado. Ele fechava o gol. Muitas vitórias houve-se para o Corinthians, porque o Palmeiras massacrou o Corinthians pegava 1-0, gol de canela, e o Cássio fechava o gol. Aqui não vai passar. E não passava. E o Corinthians ganhava do Palmeiras, mesmo o Palmeiras com um time muito melhor. Mas o Cássio atuava e atuava em silêncio, pegava muito. Então, eu tenho meu respeito, sim, pelo Cássio, sim. Eu tenho meu respeito pelo Cássio por tudo que ele fez a favor e contra o Corinthians, né? As falhas do Cássio eu comemorava, sendo palmeirense eu comemorava, mas eu ficava aquela pontinha de raiva nas grandes defesas, porque ele era o goleiro do Corinthians, mas foi um exímio goleiro, um excelente profissional e nunca precisou desmerecer rivais. Falei de Gabriel, falei de Roger Guedes. Fala um pouco do Palmeiras também, né? O Felipe Melo, que ficou com o bumbum no chão contra o Wesley. No Palmeiras também ele falava pra caramba, né? Menosprezava o Santos, o que eu acho uma idiotice. Você quer menosprezar o seu adversário? Faça gols. Faça 10-0 contra o seu rival. Você não precisa ir pra torcida lá, demagogo, falso, tal qual Marcelinho Carioca. Eu amo Jesus, aquela faixinha na cabeça, 100% Jesus, e fazia o caralho que for, as merdas que for.
Eu não condeno você querer fazer as coisas do mundo. Mas por que se posar de santo se você também é um humano tal qual nós? Então, seja mais humano e fale menos e jogue mais. Cássio é um desse. Então, tenho meu respeito pelo Cássio. Torci contra, agora não vou torcer nem tanto contra pro Cássio, né? Que ele não vai estar mais no Corinthians, né? Porque eu torço contra o Corinthians, não contra o jogador, né? Tanto que eu torço a favor do Palmeiras. Por exemplo, se o Hendrick sair, o Estevão sair, o Luiz Guilherme sair, boa sorte, valeu, brigadão. Mas eu sou torcedor do Palmeiras, não sou torcedor de Hendrick. Vou torcer que ele tenha sucesso por tudo que já fez pelo Palmeiras. Mas se é aquela Hendrickete, ai, não sei o que, saiu do meu Verdão e tá levando o meu nome pra Europa. Meu nome não, meu nome continua aqui, o Palmeiras continua aqui. Então é isso, pessoal. Fechou, Corinthians 2, América de Natal 1. Corinthians classificado, agora joga a bomba, joga a bucha no colo de São Paulo e de Palmeiras. Corinthians pode se dizer, ó, eu tô classificado, agora vocês dois se viram. Você que passe de Águia de Marabá, você que passe de Botafogo de Ribeirão, porque o Corinthians já está classificado. Nisso posto nisso, aquele recadinho. E reforçando, deixe o seu like também, compartilhe entre os seus, se inscreva no canal, veja também se, quando você vai deixar o seu like, se a sineta lá, o sinozinho que fica bem no cantinho, se ele está selecionado, se não tiver, clique nele para você receber novas e novas recomendações e vamos compartilhando, vamos deixando seu like e fazendo o nosso canal crescer mais. Porque eu sou o Ronaldo Leal e esse é o canal Lealdade em Padrão.